Bom, então na aula anterior eu falei que a gente vai agora entrar dos exercícios, certo? Para a gente praticar um pouco. Então nesse primeiro exercício aqui, eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou colocar aqui como exemplo 1.py. Vou dar um enter aqui para criar, vou fechar aqui. Então nesse primeiro exemplo, eu quero que o seguinte, exemplo 1, certo? Fazer a tabuada da soma, ok? Então eu quero fazer uma tabuada da soma dos números de 1 até 10. Eu vou colocar aqui soma. Então, como é que eu quero que isso aconteça? Eu quero que ele some, por exemplo, 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3, até 10, depois 1 mais 1, 1 mais 2 até 10, depois 2 mais 0, 2 mais 1, e assim sucessivamente, ok? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente utilizar o laço for, um aninhado no outro. Bom, então como eu posso fazer isso? O que eu quero fazer, só para deixar bem claro, eu quero fazer que seja primeiro a soma com 0, então vai ser 0 com 0, vai ser igual a 0. Depois 0 mais 1, vai ser igual a 1. Depois 0 mais 2, igual a 2. E assim até 10. Até o 0 mais 10, que vai ser igual a 10. Aí depois disso eu quero que ele volte lá e faça de novo. 1 mais 0 igual a 1. 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. E assim até 10. E depois 2, depois 3. Entende? Então é isso que eu quero que ele faça. Então como é que eu posso utilizar o Python para fazer isso para mim? Eu posso utilizar o laço for que a gente estudou anteriormente, mas de uma outra configuração, em uma outra configuração. Então eu posso colocar aqui for i em range, e aí eu quero que ele vá até 11. Por que até 11? Porque eu quero que ele vá de 0 até 10. Então, de 0 até 10 eu tenho que colocar 11 aqui, porque ele vai de 0, ele vai subtrair 1 aqui na hora. Eu posso mostrar aqui para vocês. Ok? Rodando aqui. Faltou aqui os 2 pontos. Nunca se esqueça desses 2 pontos aqui. Ok? Ele necessita disso. E aí eu vou rodar aqui, então ele vai de 0 até 10. Pronto, eu já tenho o primeiro termo ali para a gente fazer o cálculo. Por quê? No nosso caso, eu estou querendo fazer o seguinte: 0 mais 1, 0, 0 mais 2 e assim sucessivamente, certo? Então, pelo que eu mostrei aqui, no primeiro loop, deixa eu só comentar aqui. Eu vou rodar aqui novamente, só para mostrar para vocês. Então, ó, eu tenho o 0, depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 até o 10, certo? Então eu tenho uma primeira camada aqui de valores que eu posso já utilizar. Só que se eu multiplicar simplesmente por 1 e depois vai ficar algo que não vai fazer sentido. Então, para mim utilizar esse primeiro 0 ali, para mim utilizar assim, 0 mais 1, depois 0 mais 2. No caso aqui ia ser 0 mais 0, depois 0 mais 1, e aí 0 mais 2 e assim sucessivamente, certo? Então, para mim fazer isso daqui, ó, vocês percebem que nessa tabuada aqui, de 0, certo? Esse 0 permanece fixo. Então ele está fixo aqui. Então eu posso utilizar ele aqui para mim, nessa primeira camada aqui. Então, no primeiro loop desse for aqui, eu já tenho esse 0 aqui. Então eu posso colocar um outro for aqui dentro. E aqui J. E aí range. Até 11. Bom, então o que vai acontecer aqui? Nesse primeiro for aqui, ele vai fazer esse primeiro 0 aqui. Ok, vai fazer esse primeiro 0 aqui.
Só que ele vai entrar dentro desse outro for aqui. E esse outro for, ele tem também 11 vezes que ele vai rodar. Então, ele vai rodar, nesse primeiro for, ele vai rodar o primeiro 0. E aí, dentro desse, enquanto esse 0 existir aqui, ele vai rodar 10 vezes aqui. Então, ele vai rodar 10 vezes. 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, eu já posso somar eles aqui. Mas, para ficar mais claro, eu posso colocar um print aqui. E aí, colocar um f-string aqui. E aí, eu vou pegar o i, que é aquele valor lá de fora, mais esse j aqui, certo? E aí, eu vou somar eles dois aqui. I mais j. Ok? O que vai acontecer aqui? Esse primeiro for aqui, ele vai me dar esses primeiros valores aqui para cada for que for acontecer externamente. E esse segundo for, ele vai me dar todos os valores que eu preciso somar com esse zero. Quando ele rodar 10 vezes aqui, ele vai para esse for de fora aqui. Indo para esse for de fora, agora ele vai sair de 0 e vai ser 1 aqui. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. E esses valores aqui novamente vai acontecer 10 vezes. 0, 1, 2, 3, até 10, ok? Então, ele vai fazer 10 vezes isso daqui, de 0 até 10. E aqui também ele vai fazer 10 vezes a cada vez que esse for de fora rodar. Então, o que vai acontecer é que ele vai me dar todos a tabuada da soma desses valores. Então, eu rodando aqui, ele vai me retornar aqui a tabuada de todos esses valores. Ok? Mas para ficar mais claro, mais visível, né? Eu vou, para cada for, eu vou printar aqui um separador. E aí eu vou colocar um /n e vou separar por isso daqui. Rodando novamente. Então eu vou ter aqui, ó, tudo separado, certo? E eu vou ter a tabuada do 0 até 10 aqui. Depois do 1, somando até 10. Depois do 2, somando até 10. E chegar até aqui ao 10. Então, eu vou obter esses valores aqui. Ok? Então, esse primeiro exemplo foi feito com sucesso. Aí vocês podem colocar alguma descrição aqui, por exemplo, tabuada da soma até 10, um /n aqui e um /n aqui. Rodando, vou obter aqui uma descriçãozinha aqui explicando como é que funciona aqui a nossa tabuada aqui, que vai somar de 0 até 10, dos valores aqui, ok? Então eu quero que vocês façam agora no exemplo 2, é a mesma ideia aqui, só que agora para subtração, depois multiplicação e depois divisão. Tudo bem? Faço esses exemplos aqui para fixar mais como funciona aqui esse loop, um aninhado no outro aqui, aninhado que a gente chama isso. Quando tem um loop e depois tem outro loop dentro dele. A gente chama de loops aninhados. E aí vocês vão ter uma melhor compreensão de como funciona esse loop, ok? Isso daqui também a gente pode utilizar para trabalhar com matrizes, mas isso daí vai ficar um pouco para frente para aplicações mais voltadas para matemática, certo? Então, como a gente não está fazendo aqui um curso Python para matemática, a gente vai deixar isso daqui nesse nível de compreensão que é para vocês, por exemplo, somar valores
sem precisar fazer isso, por exemplo, dessa forma aqui que eu mostrei, né? Isso daqui ia se tornar... Aí vocês teriam que salvar isso daqui em uma variável A1. Aí depois salvar numa variável A2. Depois salvar numa variável A3. Certo? Para cada um desses valores aqui que vocês tivessem que fazer. Já o laço for faz isso daí automático pra gente quase, certo? Bom, então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham entendido basicamente como a gente pode utilizar aqui o laço for para fazer multiplicações dinâmicas aí, certo? Ou seja, fazer tabuadas. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais aí com os outros exemplos, certo? Até mais.